Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Estamos iniciando com a graça de Deus mais este dia de bênçãos. Todos os dias são dias de bênçãos, desde que a gente esteja num espírito de fé para receber essas bênçãos. As bênçãos são derramadas sobre nós a cada dia que se inicia, mas repito, é a gente que tem que exercitar a nossa fé para receber essas bênçãos, sejam elas quais forem. Necessitamos de cura? Deus tem a bênção da cura, da restauração física, Ele tem. Precisamos de provisão financeira, material? Deus tem essa provisão para dar para a gente também, mas também temos que receber pela fé. Nós temos necessidades familiares, ou seja, problemas na família que têm que ser resolvidos, problemas no casamento, problema com filhos. Pois bem, Deus tem uma solução, mas também temos que receber pela fé essa provisão. Então, quando nós não recebemos algo que nós necessitamos da parte de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Somos nós que precisamos fazer a nossa fé crescer, somos nós que precisamos tirar qualquer impedimento que haja à nossa fé, como veremos no texto hoje, para que então recebamos as bênçãos do Senhor. Muitas pessoas, elas reclamam de Deus, murmuram e chegam até mesmo a blasfemar contra Deus, porque não recebem aquilo que precisam. Elas dizem: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ouve, Deus não me ama, também não vou mais na igreja, né? Aquela confusão toda que as pessoas se metem, fazem, né? E falam porque não recebem, só que elas não entendem que Deus é perfeito, então a falha nunca está nele. A falha nunca está neles, a falha sempre está em nós, que somos seres humanos imperfeitos, não é? Porque Deus falou, tudo que você pedir você recebe, agora peça com fé, não é? E sobre isso falaremos daqui a pouquinho. Então há um milagre esperando por você, aprenda a recebê-lo. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal. Se você ainda não estiver inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para que o YouTube informe a você quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por elas, tá bom? Não precisa colocar o motivo da oração, apenas o nome já é o suficiente, tá ok? Olha, certa vez o Senhor Jesus, ele amaldiçoou uma figueira. Eu não vou contar essa história para você porque não é o foco. O foco é depois desse fato, né? Enfim, ele amaldiçoou uma figueira. Naquele momento em que Jesus amaldiçoou a figueira estava normal lá. Jesus disse assim para ela: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E Jesus e os discípulos foram seguindo o caminho. Naquele momento, aparentemente, a figueira estava simplesmente normal. Jesus falou aquilo, a figueira estava lá, cheia de folhas verdes, e os discípulos, juntamente com Jesus, seguiram o caminho deles. Aí, no dia seguinte, quando eles passavam de volta pelo mesmo caminho, olha o que aconteceu. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, no versículo 20, diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ah, meu amigo e amiga, que texto maravilhoso esse, não? Mostrando o poder da fé, não é? O que acontece quando uma pessoa exercita a sua fé? Aqui nós vemos Jesus amaldiçoando uma figueira. Mas o que ele quer dizer para a gente, deixando que esse relato fosse registrado na Bíblia? Ele quer dizer o seguinte: pela fé nós podemos amaldiçoar não as pessoas, mas amaldiçoar as obras do diabo.
nós podemos amaldiçoar a doença, o câncer, o tumor, nós podemos amaldiçoar a miséria, nós podemos amaldiçoar as obras de feitiçaria, as obras de macumbaria, as obras de magia negra. Nós podemos amaldiçoar as obras do diabo. E nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, tá? Então, quando eu digo assim, para uma enfermidade, a enfermidade seca e morra, eu estou amaldiçoando aquela enfermidade. Mas repito, nós não podemos amaldiçoar pessoas, tá certo? As pessoas temos que amá-las, mesmo que elas sejam problemáticas, cheias de defeitos, como também nós temos muitos, né? Mesmo que essas pessoas sejam nossas inimigas, nos desejem o mal, para elas, para as pessoas, nós precisamos fazer o que Jesus mandou. Amá-las, fazer o bem para elas, orar por elas, né? Abençoar, mesmo que elas nos amaldiçoem, né? A maldição não pega num crente de fé, tá? Mas a bênção que a gente manda para eles pega neles. Então temos que abençoá-las. Agora, as obras do diabo, né? A contenda que o inimigo cria dentro da sua casa, a confusão, isso temos que amaldiçoar, né? Temos que repreender os demônios. Então o Senhor Jesus, quando ele fez isso, quando ele amaldiçoou a figueira, ele estava dando uma lição para a gente, que nós temos que fazer conforme ele fez. A Bíblia fala que nós precisamos andar nos passos de Jesus, né? Seguir as pisadas do Senhor Jesus. Ele é chamado de mestre. Mestre é um professor. O professor ensina e o aluno repete aquilo que o professor ensinou, né? Então façamos isso, sabe? Em vez de você ficar chorando para Deus, por que não recebe a libertação do vício, a libertação da enfermidade, a libertação da depressão, sabe o que você faz? Faz como essa palavra diz, apenas põe a mão na sua cabeça e diga, eu repreendo essa depressão, amaldiçoo essa depressão e mando, sai da minha vida em nome do Senhor Jesus. É isso, tá com uma enfermidade, tá com tumor, tá com nódulo no corpo, põe a mão em cima, põe a mão no local e diga, em nome do Senhor Jesus, nódulo maldito, eu já te amaldiçoo em nome do Senhor Jesus e te mando, sai da minha vida. É assim, é desse modo, mas com confiança. Por isso que Jesus falou, tende fé em Deus, quer dizer, tenham fé, tenham confiança em Deus. Aí ele explica, né? Porque eu digo para vocês, se vocês disserem para este monte, ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar no seu coração, não pode duvidar no seu íntimo, mas crer que se fará o que diz, o que você falou, aquilo que as suas palavras disseram, aquilo vai acontecer. Foi o que Jesus falou, foi o que Jesus fez. Ele chegou diante da figueira e falou para ela, nunca jamais coma alguém fruto de ti, né? Então as palavras de Jesus ditas com fé fizeram com que a figueira se secasse. As palavras que você diz contra as obras do mal, faladas na fé, o céu vai confirmar. Aquilo vai acontecer, mas você não pode duvidar, entendeu? Tem pessoas que acabam de orar, já começam a chorar de medo do problema, é porque não confiaram. Entendeu? Ainda que sejam pessoas excelentes, de um excelente coração. Gente, bondade é uma coisa, fé é outra. Tem gente que é um poço sem fundo de bondade. Tanta bondade que tem, mas tem muito pouca fé. Por isso que não resolve. A pessoa acha que porque ela é boa, só porque é boa, não porque tem pouca fé, né? Só porque é boa e ela tem que receber as coisas de Deus. Não, você não recebe porque é bom, você recebe porque tem fé. Entendeu? Tem que ter as duas coisas, né? Uma bondade e fé, mas a fé é que recebe, não é a bondade que recebe. Então, seja uma pessoa de confiança, confie nas promessas de Deus, confie na palavra do Senhor, na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus te deu autoridade para expelir demônios, colocar as mãos sobre os enfermos e também para você amaldiçoar as obras do diabo. Faça isso pela fé, em vez de ficar aí com medo, chorando, pedindo oração para meio mundo às vezes, né? Tem pessoas que tudo bem, não é errado pedir oração, mas, gente, precisamos entender que, como crentes, precisamos amadurecer, não é? Até quando que a gente vai ficar pedindo oração para os outros? A gente mesmo tem que aprender a fazer a nossa oração, a gente mesmo tem que aprender a confiar, porque quando Jesus fala que ele deu autoridade para os crentes, é para todos os crentes, não é para um ou para outro em especial, não, é para qualquer pessoa que crê. O que é um crente? É a pessoa que crê. Então é isso. Então, se você é um crente, então você crê.
use essa autoridade, não é? Repreenda as obras do diabo, repreenda o vício do álcool que está no seu marido, não é para ficar brigando com ele, não adianta brigar com ele, xingar, bater, ofender, né? Mandar ele tomar banho na soda, né? Como se fala. Não, isso é bobagem, é perder tempo. Repreenda o espírito do vício da bebida que está nele, ou repreenda o vício da bebida, né? Repreenda o vício das drogas, ou o espírito que causa o vício das drogas nos teus filhos, repreenda esse mal, repreenda o espírito de prostituição que está no seu marido, né? Ele vive adulterando, traindo você, repreenda aquele espírito que está nele. Faça isso em nome de Jesus, em vez de ficar brigando, xingando ou chorando de tristeza. Ah, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não faz nada. E Deus diz para você, mas é você que tem que fazer. Olha para o meu filho Jesus. Ele não ficou pedindo para eu fazer alguma coisa ou ficou lamentando. Ele foi lá e amaldiçoou a figueira. Acabou. E eu confirmei, porque ele fez com fé. Se você fizer com fé, o Pai Celeste vai te confirmar também. Agora, para terminar, tem pessoas que não duvidam. Tem pessoas que têm uma fé forte, mas mesmo assim também não veem resultado. Não conseguem receber de Deus o que precisam. Por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes não é o caso da pessoa não ter fé, porque tem muita fé, mas é o caso da pessoa ter impedimentos a essa fé, não é? É o caso de uma represa, por exemplo. Uma represa, ela tem muita água e se ela fechar as comportas, a água não passa. Pode ter um mundaréu de água lá, mas se a comporta da represa estiver fechada, a água não passa, não é? A mesma coisa são essas pessoas. Há pessoas que têm muita fé, mas tem alguma coisa impedindo essa fé de funcionar. Sabe o que é? Vou ler para você aqui o que Jesus disse em seguida a esse texto da figueira que ele amaldiçoou. Olha só, Marcos capítulo 11, versículo de número 25 diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amiga e amiga, é assim, ó. Sempre que você realmente tem fé, mas essa sua fé não está conseguindo receber algo de Deus, é porque há algum impedimento. E muitas vezes o impedimento é esse, é falta de perdão. É claro que há outros impedimentos. Pecado, viver no pecado, viver no erro, viver contrariando a palavra de Deus, evidente, né? Mas a falta de perdão é um dos maiores impedimentos à fé. Há muitas pessoas magoadas, muitos crentes magoados, há muitos crentes que não perdoam. Olha, não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa filho, não perdoa cunhado, cunhada, genro, nora, sogra, sogro, né? Há muitos crentes que não perdoam irmãos de fé. Há muitos crentes que ficam embicados, né? Muitos crentes que ficam até magoados, às vezes, com a pregação que o pastor faz. O pastor fala algo, a pessoa lá fica magoada, sabe? Magoada porque às vezes leva uma correção e a pessoa acha que ela está certa, acha que não precisa de correção. Mas a palavra do altar, ela vem inspirada pelo Espírito Santo. A pessoa leva um puxãozinho de orelha, fica magoada, sabe? E Jesus está dizendo aqui, olha, se você está mandando o mal sair, se você está amaldiçoando as obras do diabo, mas não acontece nada, então verifica se você está com o teu coração limpo. Perdoa definitivamente, tá? Perdoe. Se você não perdoar, o Pai Celeste também não vai te perdoar. Ou seja, se você não perdoar, não tem como Deus confirmar a oração que você faz. Entendeu? Então verifica se há algo impedindo a sua fé. Verifica se há alguma atitude semelhante a essa. Verifica, né? Perdoa. Numa oração que você faz, você fala com Deus e diz: Pai, eu perdoo fulano de tal, de todo o meu coração. E a prova que eu perdoo é que eu nunca mais vou falar no assunto, não vou falar mais mal da pessoa, não vou mais criticá-la. Quando alguém vier falar da situação ou da pessoa para mim, eu não vou abrir a minha boca. Eu vou dizer que Deus tem misericórdia da pessoa e que Deus a abençoe. É isso, né? Porque quando você diz que perdoou alguém, mas continua criticando a pessoa e falando mal dela, é porque você não perdoou. Tá vendo o motivo da falta de resposta às suas orações? Muito bem, é dessa maneira. Então, pratique essa fé que há em você. E para fazer a sua fé crescer,
né? Medite mais na palavra de Deus, ore mais, tá? Se você já é uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ore mais em línguas. Tem gente que só ora em línguas, né? Pessoas que são batizadas no Espírito Santo, mas que só ora em línguas dentro da igreja, né? Quando vai orar pela busca do Espírito Santo, mas muitas vezes a pessoa para por aí, tá bom? Mas pratique oração em línguas. Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Vai lá e pega e coloca aí. Não quer? Não acredita? Não tem problema. Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai amado, Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua bênção derramada. Abençoa essa pessoa que ora comigo hoje, Senhor. Faz com que ela receba o seu milagre, a sua cura, que ela exercite a sua fé. Meu Pai, faz um milagre curando essa pessoa, abençoando a família dela, o trabalho, os caminhos dela. Meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa que precisa perdoar alguém, mas está difícil. Ajuda ela a perdoar, porque ela quer perdoar e ela vai conseguir. Pai, responde as orações que essa pessoa te faz. Que esse dia seja um dia de vitória, de bênção, de proteção e livramento. E Pai, finalizando esta oração, te peço, abençoe esse copo com água. No beber desta água, que essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção, a sua paz. E tudo isso para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou, tá? E dê graças a Deus. Medita nessa palavra e pratique, tá bem? Ótimo dia para você e até o próximo vídeo.